Bom dia, Paulinha Carvalho, tudo bom, querida? Conta pra gente qual que é a hashtag do Morning Show de hoje. Vamos lá, que a hashtag vem acompanhada de uma história que eu vou contar pra vocês. Talvez vocês já tenham visto uma foto da Adele curtindo ali o carnaval de Notting Hill. Uma foto que polemizou na internet porque muita gente acusou a Adele de apropriação cultural. Ela tá usando um biquíni ali com a bandeira da Jamaica e o que pegou mais foi a história do cabelo. Bantu knots é um tipo de penteado afro. E aí muita gente foi lá na própria foto da Adele no Instagram e apontou, por exemplo, com toda essa injustiça racial acontecendo, a Adele achou que estava tudo bem? Hashtag apropriação cultural. Aí teve gente que também foi lá e defendeu a Adele. Primeiro a criticam pelas decisões que tomou em relação ao seu corpo. E agora vão começar com esse negócio de apropriação cultural? Deixem a Adele em paz. Eis que tivemos ali uma pessoa que também veio em defesa de Adele. Chet Hanks, que amigos, é sim filho de Tom Hanks. É também um rapper. E ele foi lá no Instagram dele e fez um vídeo com uma legenda que dizia o seguinte: por favor, alguém diga a Adele para me ligar o mais rápido possível. Preciso falar com ela sobre uma coisa. Vamos ver esse vídeo. Adele. Meu Deus. You know, I say me a prayer from long time, but after me see a picture of that, it sweet me. Man, I tell no lie, my girl, hairstyle fit you. Big up yourself. And Gente, eu preciso confessar que eu sou super Chet Hanks quando eu escuto a Adele. Eu faço igualzinho assim ele. Eu fico arrepiada, eu amo. Mas vocês perceberam que ele tava com sotaque diferente aí, né? Pois é, ele tava ali simulando o patuá jamaicano. Não é a primeira vez que ele faz isso. Em fevereiro desse ano, ele polemizou bastante, exatamente por apropriação cultural, porque ele foi comentar o prêmio que o pai dele ganhou no Globo de Ouro, usando aí esse dialeto. É uma linguagem crioula do inglês, que é falada primariamente ali na Jamaica. Todo mundo achou aquilo muito estranho, não entendeu por que ele estava fazendo isso. Ele entrou numa discussão longa a respeito de apropriação cultural, chegou a fazer uma comparação que ninguém entendeu direito a respeito do snowboard como parte da cultura branca europeia. E aí eu peguei uma parte, enfim, em que ele faz uma outra analogia, vou trazer aqui para vocês para essa nossa discussão. Ele fala ali do hip hop e da música country. Ele diz o seguinte: se uma pessoa branca entra no hip hop e começa a usar tranças e dentes de ouro, algumas pessoas chamam isso de apropriação. Mas se uma pessoa negra veste um chapéu de cowboy e entra na música country, não há nada de errado nisso. E aí ele continua dizendo que, enfim, as pessoas gostam do que elas gostam e que muitas vezes isso não é uma questão de apropriação. Então ele fala: por que tem que ser tudo sobre roubo? Por que você tem que olhar como se uma pessoa branca que usa tranças e dente de ouro está tentando manipular e roubar a cultura negra? Porque simplesmente ela não ama a cultura negra e é exatamente isso que a inspira. Por que somos tão rápidos em ficar bravos e tensos com a falta de definições das comunidades raciais, em vez de apenas sermos acolhedores? Quero saber o que vocês acham de tudo isso, mas eu estava aqui para lançar uma hashtag, né? E já que o Chet pediu para a Adele ligar para ele, eu acho que a gente pode pedir para qualquer pessoa ligar para a gente com a hashtag Me Liga. Boa, Paulinha. Hashtag me liga, então. Participem aí, vocês que estão no Twitter. Vamos começar, então, a debater isso. Adrilles Jorge. Fechou. Eu tenho absoluta certeza que você já está cansado desse assunto e que hoje não vai querer comentar nem a apropriação cultural e nem a nova silhueta da Adele. Eu acertei ou errei? Errou fragorosamente. Eu quero reiterar, ratificar, sobretudo, meu repúdio, meu asco, minha repulsa, né, sobre esse conceito estúpido e nazifascista de pureza, que é o de apropriação cultural. Olha, o caldo cultural que nos forma enquanto seres humanos é exatamente o da mistura, é o da troca.
da troca de elementos estéticos que simbolizam uma ética também, né? Eventualmente, através dessa troca ao longo dos tempos, a gente pode chegar a um princípio de darwinismo cultural em que as melhores culturas, os melhores elementos culturais se sobrepõem. Mas calma, não estou sendo nazista não, porque os nazistas falavam em darwinismo sociocultural querendo exatamente esse princípio de apropriação cultural, ou seja, eles eram a cultura superior, eles eram a raça superior. A mistura racial é a mesma mistura étnica, a mesma mistura de miscigenação que a gente tem, por exemplo, no Brasil, que cria a possibilidade de uma democracia racial, étnica, social, cultural. Um elemento cultural, por exemplo, uma cruz, você percebe qual é a cultura superior, entre aspas, que é aquela que tem maior tolerância às outras, você percebe? A cruz, que é um elemento estético que simboliza algo ético, ou seja, algo de transcendência, ela abraça a todos. Você não vai ver um cristão reclamando de outra pessoa usando uma cruz, uma joia em forma de cruz, uma cruz de qualquer forma, ou seja, um penteado, um elemento estético, ele não tem um valor sagrado e inviolável em si. Um penteado ou uma cruz, ou um elemento estético, ele simboliza algo mais, alguma coisa referente à cultura. E a melhor coisa da cultura é abraçar a outra, é aprender com o diferente, é a síntese dialética do diálogo entre os povos, entre os contrastes entre os povos, entre as culturas, que dá uma grande mistura, que é uma mistura globalizada. O elemento de apropriação cultural é um elemento que simplesmente aparta o outro. A minha cultura é melhor que a sua e a minha é inviolável. Quanto à silhueta nova da Adele, eu só tenho a lamentar que ela se apropriou indevidamente e de maneira muito ignorante dessa apologia à estética da magreza e da anorexia, que essa sim é opressora e impõe uma estética de rapazinhos nas moças, cujo signo da beleza, da feminilidade, é o físico da boa parideira. Ela é uma das mulheres mais lindas que eu já vi, a Adele. Infelizmente, se apropriou de uma bobagem, que é a anorexia, que faz apologia à magreza, feita por estilistas gays que querem que as moças fiquem retas como rapazinhos. Protesto. O João Pinheiro, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão... Sobre a silhueta da... Sobre a questão da boa parideira, um assunto que a Paulinha gosta tanto. Eu achei que hoje não ia ter a boa parideira, mas teve. A Adele era linda, Paulinha. Pra que ela Se você puder filosofar sobre a questão da boa parideira, o nosso ouvinte agradece. Acho que a gente ainda vai conseguir fazer uma edição do Morning sem que o tema da boa parideira apareça nos comentários, sendo que não tem muita base, tá? Mas enfim, a Adele total, ela não está anoréxica também. Ela não está anoréxica, coisa nenhuma, ela está muito bem na foto. Inclusive, eu vou levantar um elemento que pouca gente tem trazido aqui. Os jamaicanos que comentaram essa foto, em peso, defenderam a Adele. Quem estava criticando, quem estava achando ruim, é principalmente norte-americanos, com uma neurose americana, dessa invenção de apropriação cultural, que infelizmente muita gente no Brasil importou, repetindo esse discurso aqui no nosso país, mas que é uma coisa sem pé nem cabeça, gente. Toda cultura é feita com base em apropriação cultural. Veja o uso do turbante por grupos negros africanos. O turbante não surgiu ali, o turbante veio do Oriente Médio. Grupos africanos incorporaram aquilo na sua vestimenta, trouxeram para o Brasil, trouxeram para as Américas. Hoje muitas pessoas usam. Um corte de cabelo é a mesma coisa. A cultura é feita com base em troca, em mistura. Isso no mundo inteiro é verdade, mas no Brasil é verdade de uma maneira especial. Em outras nações latino-americanas ou do Caribe, a Jamaica também tem muito disso. Uma mistura, uma fusão de traços culturais diferentes que cria um novo povo e que cria uma nova cultura. Então, quando vem me falar de apropriação cultural no Brasil, eu só posso responder, olha, se fosse depender desse discurso, não existiria cultura brasileira. A gente estaria até hoje em guetos de diferentes nações, em guerra civil uns com os outros. Se existe uma coisa nova, se existe uma criatividade, se existe uma troca, se existe essa ideia de que a mistura pode ser um valor, e isso é um valor que caracteriza o Brasil, é porque a gente repudia esse papinho de apropriação cultural que só serve pra gente, pra militante, se sentir bem consigo mesmo, condenando os outros, porque não tem base nenhuma. Estudante reclamando que a cantina da universidade estava servindo sushi.
Esse é o nível da loucura. Aqui no Brasil, não. Você vai no restaurante por quilo, tem macarronada, tem esfirra, tem sushi, tá tudo junto ali. É assim que tem que ser. Muito bem, Zé, olha, desculpa ter que te meter nessa, mas ossos do ofício, né? Por favor, uma análise política sobre a boa parideira, por favor. Meu Deus. Olha, não, eu morro de inveja aqui, que eu saio do programa, eu fico ouvindo e brigando com o rádio, discutindo com a Adriles daqui. É assim, olha, o Richard Dawkins, ele, através da observação de animais, ele mostra ali comportamentos de que os bons moços vencem sempre, né? Ele usa, por exemplo, aquela história da epidemia de piolho, e existiam grupos de pássaros onde os vagabundos não catavam piolho na cabeça de ninguém, os rancorosos só catavam piolho na cabeça de quem catava piolho na cabeça dele, e os otários que catavam piolho na cabeça de todo mundo. Aí, na epidemia de piolho, os otários que catavam piolho na cabeça de todo mundo morreram, e houve uma seleção natural e ficam os rancorosos, os bons moços, né? Então, isso já está provado também na convivência humana. E esse traço cultural que mostra ali essa troca, ela é importante e mostra uma sociedade não altruísta, mas rancorosa no sentido de cooperação. Então, esses traços culturais, eles são normais. Há ali uma miscigenação. Eu acompanho com uma certa curiosidade, por exemplo, eu ouvi de um alemão que aqui no Brasil, em Santa Catarina, existem comunidades alemãs que transmitem, através de gerações, palavras, danças e cultura que não existem mais nem na Alemanha, e que alguns grupos alemães vêm ao Brasil conhecer essas tradições antigas de quando chegaram aqui. Isso porque, por lá, as comunidades se fecharam, pararam no tempo. E a cultura não para no tempo. Só que vai muito lentamente, daí está a dificuldade desta aceitação. Eu não acredito, nem penso nessa possibilidade de apropriação cultural ou mesmo política. Se você prestar atenção na fotografia ontem do presidente Jair Bolsonaro e os seus líderes no Congresso Nacional, não vai descobrir o início do governo Bolsonaro. E não está aqui uma crítica, é normal, é assim mesmo, né? O processo, o mundo anda para frente, viu, caro Paulo? Perfeito. Primeiro Vini, em seguida a Paulinha para a gente fechar. Só um protesto, fechar. Zé Maria não comentou da silhueta de Adele, mas tudo bem. Vai lá, Vini. Tá tudo certo com a silhueta da Adele, tá linda, tá maravilhosa. Engordar 15 quilos. E tá tudo certo também na roupa dela, no cabelo dela. Eu acho que esse conceito de apropriação cultural, Paulo, é um conceito muito deturpado e um conceito que mais divide do que aproxima. O Zé falou muito bem, a Adriles, Joel, Paulinha também. Apropriação cultural seria uma demonização, seria uma dominação, né, de uma cultura, de um povo sobre outro, né, e também a marginalização de uma cultura. No que a Adele, por exemplo, está humilhando, está ridicularizando, está dominando a cultura ao vestir essa roupa, ao fazer este cabelo. Não há nenhum tipo de apropriação cultural. Ao contrário, ela está compartilhando, está se misturando. Quem dera fosse a história da humanidade uma história de troca, de mistura, de miscigenação, né? Talvez a gente tivesse menos escravidão, tivesse menos guerras. Então, acho que é um conceito muito deturpado de uma militância que acaba mais atrapalhando um debate que deveria ser um debate mais sério, que é o debate sobre o racismo, do que ajudando, Paulo. Paulinha, para a gente fechar. Eu queria ler um trechinho de uma matéria, uma coluna, na verdade, da Djamila Ribeiro, bem legal, de 2016, que, se vocês procurarem aí, tem o título de Apropriação Cultural é um problema do sistema e não de indivíduos. Ela diz assim, ó: falar sobre apropriação cultural significa apontar uma questão que envolve um apagamento de quem sempre foi inferiorizado e vê sua cultura ganhando proporções maiores, mas com outros protagonistas. Não julgo certo apontar dedos para pessoas brancas que fazem uso da cultura negra por alguns motivos. Primeiro, muitas dessas pessoas desconhecem a discussão sobre apropriação cultural. Segundo, não se pode responsabilizar somente os sujeitos. E, por fim, estamos falando de um problema estrutural. E aí ela aponta o seguinte: a crítica deve ser feita às indústrias que lucram com isso.